vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como igreja, estamos aqui, Senhor, nos preparando, estamos aqui, Senhor, juntos no mesmo propósito. Agora eu quero pedir para você orar no seu lugar, orar pelo seu irmão, em nome de Jesus. Erga a sua voz ali, levante a sua voz, ore pela vida dele, ore pela vida dela, libere uma palavra sobre o coração. Talvez alguém aqui precisa de uma palavra, talvez alguém aqui precisa de intercessão, e o Senhor vai usar a sua vida, a sua boca, o seu coração para abençoar, para liberar uma palavra que edifica, que fortalece, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Usa, Senhor, o teu povo, usa a tua igreja, Senhor. Usa a tua noiva, Pai. Em nome de Jesus. Dá certo lá. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Deus é bom demais. Glória a Deus. Vamos tomar no seu lugar. E eu quero aqui chamar, sem demora, quero chamar aqui a pastora Raquel. Oi? Pronto. Mandei. Eu vou botar. Eu vou botar aqui. Pronto? Fala-me, Deus. Olha, hoje a Raquel vai falar sobre a mulher no ministério e a mulher do ministro, ou a mulher do líder. Amém? Então anote, homens e mulheres, né? Vamos anotar, vamos receber de Deus. Eu sei que vai ser um tempo lindo para a glória do Senhor. Boa noite, gente, a paz. Tudo bem? Não posso mentir que eu estou nervosa, porque eu não sei. O Mazaro disse, minha filha, você tem propriedade dessa aula. E eu disse, amém, né? Mas assim, eu não sei se vai ser bem uma aula, né? A gente vai compartilhar alguns textos bíblicos. Talvez o que eu fale aqui não seja tanto novidade para você. Talvez você já ouviu, talvez você já escutou, talvez você já leu os versículos que a gente vai compartilhar aqui. Mas eu sei que vai servir para o nosso crescimento e vai nos fazer lembrar, amém? Aquilo que Deus planejou e desenhou para a gente, nós como mulheres. A gente tem muitos homens aqui, mas essa palavra também alcança os homens, amém? Porque é um contexto geral sobre o serviço no Senhor, né? Então, assim, eu já quero iniciar esse texto, esse momento. Gente, eu estou nervosa. É que eu não me sinto a professora, irmão. Vixe, o Jonathan está aqui, fala, meu Deus do céu. Vixe, meu Deus do céu, vixe, meu Deus do céu, nosso professor. Não, carrega, amor. O Marcelo me ajudou, ele fez um esboço assim, só para me orientar. Então, eu tenho a Bíblia, o celular e o meu caderno. Mas eu acho que quem vai me ajudar mais é o caderno, né? Então, eu queria só que a gente iniciasse, eu vou resumir bem rápido. O Marcelo disse, amor, como que eu vou dar essa aula, né? Como assim? E eu fui atrás, né? Mesmo dessas correrias com a minha mãe está bem, graças a Deus, de textos que desse base para o ministério da mulher, né? O ministério da mulher dentro da igreja. E, na verdade, a gente vai ler alguns capítulos aqui, vamos ler alguns versículos aqui, talvez já conhecidos por vocês, mas também eu quero compartilhar o pouco de experiência que eu tenho nesses mais de 10 anos, né, sendo esposa de um ministro. Amém? Amém, gente? Pessoal, vocês estão me deixando nervosa. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que é um texto conhecido, né? Que, como a aula é essa, a mulher do ministro e a mulher no ministério, eu queria começar lendo esse texto base, né, para essa matéria, que é o papel principal que Deus nos criou, amém? Nós, como mulheres, os homens estão aqui, mas você também tem um papel importante, mas é até bom que vocês escutem o que eu vou ministrar, para que mais e mais a visão que a gente tem do ministério da mulher e da mulher na igreja fique clara, amém? Para nós aqui, para você que está aqui no ministério, né? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, biblicamente falando, já no início da palavra, nós entendemos e aprendemos que o papel principal da mulher, quando Deus criou, foi que a mulher viesse para ser uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Isso não tem nada a ver com escrava, empregada, uma submissão cega, não. Tem a ver com esse papel, desse prumo que Deus colocou na mulher, para ela auxiliar a casa, auxiliar o marido, auxiliar os filhos. E o que é a ajudadora idônea? É uma ajudadora que ela tem sabedoria. É uma ajudadora que tem discernimento. É uma idônea, quer dizer madura, né? Uma pessoa madura. Então, é um auxílio que traz maturidade, um auxílio que traz equilíbrio. Amém, gente? Então, esse é um dos principais, é o principal papel da mulher. E se a gente for olhar, tirando a visão aqui de dentro de igreja e olhar para fora, se lá fora as mulheres estivessem exercendo esse papel aqui de auxiliadoras, de ajudadoras, talvez as famílias e a sociedade não tivessem como está. Amém, gente? Porque o que tem de mulher desorientada aí no mundo, sim ou não? É só você abrir, esses dias a mãe está lá em casa, e a gente não assiste TV aberta. A gente só assiste Netflix, pregação no YouTube, né? Mas a minha mãe gosta muito de assistir Record, os jornais. E a gente deu um tempo de ver notícias, sabe? A gente deu um tempo, porque jornal é só... Mas a bichinha gosta de assistir o 90, estou brincando, Rota 22. Estou brincando, gosta não. Mas ela gosta de assistir o jornal da Record, antes da novela da Bíblia, né? Ela fica ali sentadinha, assistindo. E aí é só coisa ruim. É a mulher que mandou matar não sei quem para ficar com a herança. É a mulher que matou o filho junto com o amante. É tanta coisa ruim envolvendo mulher. É uma mulher que roubou a mala não sei de quem. Então, se a mulher, ela exercesse o papel, o desenho de Deus, como auxiliadora, uma ajudadora idônea, a sociedade não estava como está. A igreja estaria em outro nível se todas nós pudéssemos entender, de fato, o nosso papel. E tem um texto que eu queria só abrir aqui, que é um texto que Deus fala muito comigo, que está lá em João, se alguém puder ler, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, que eu acho que é um texto que quando eu leio, eu sinto temor no meu coração, né? Como pessoa, assim, como uma serva de Deus, eu sinto temor no meu coração. Alguém pode ler João 15, 2? Porque não teve como eu marcar tudo aqui, e é bom a gente ler, né? Alguém encontrou? João 15, 2. Amém, gente. João 15, 2. É um texto conhecido que fala sobre nós somos videiras, estamos ligados. Jesus é a videira e a gente está ligado com Ele. E quando eu leio esse texto, me dá um temor, porque eu falo, Deus, eu não quero ser uma mulher, viver na terra sem dar frutos, sem frutificar. Não só na igreja, mas principalmente na minha casa, onde só quem vê é meu marido e meus filhos. Então, a mulher do ministro e a mulher no ministério. E eu queria compartilhar um pouco sobre a mulher do ministro, né? Que quando eu casei com o Marcelo, eu não queria ser pastora. E até hoje, eu prefiro que me chame de Raquel, não que é uma coisa que eu rejeito, pelo contrário, eu já abracei já faz tempo. Mas não era uma coisa que eu tinha idealizado na minha vida. Eu queria ser uma cantora famosa, Francililma. Gravar clipes, cantar na neve. Eu não queria estar dentro de uma igreja pastoreando, não foi algo que eu planejei. Mas a partir do momento que eu me casei com o Marcelo, eu lembro que logo quando a gente estava, os primeiros dias, era amor, se encontrando por aí no Chile, naquele frio, aleluia. Eu posso dar aula assim, amor? Obrigada. A gente sempre se... Aí ele veio do trabalho, o bichinho trabalhava, gente, era operário. Ele trabalhava a noite toda. E aí ele vinha morto de sono, irmão Luiz Carlos. Todo empacotado, nessa época estava o frio, inverno, junho, não era amor? Junho, julho.
E o bichinho chegava lá onde eu estava hospedado, todo molhado, Grazi, para me levar um chocolate desse tamanho. E eu lembro que uma dessas conversas que a gente teve lá na casa desse casal, eu falei, olha, eu estou conhecendo um hermano chileno e eu estou esperando há 4 anos, sem beijar na boca. Eu posso encontrar com ele aqui, mas eu não vou beijar ele. Eu falava pro cara. Ele, pode sim, missionária, receba o rapaz aqui, observe ele para ver se ele é de Deus mesmo. E a gente ficava na sala desse casal, era um casal, um senhorzinho, uma senhora, e eu fiquei lá na casa deles durante uma semana, não foi, amor? Aí onde eu ia, no Chile, ele ia atrás, para poder me encontrar quando amanhecia o trabalho, o bichinho ia morto de sono, meu Deus do céu, puras máquinas lá da empresa dele. Mas eu gostava. E aí, lá, já nessas conversas, ele me disse, eu tenho um chamado pastoral. Ele me contou toda a história. Eu falei, e eu tenho um chamado para ser cantora popstar. Eu disse, amém, glória a Deus. Eu tenho um chamado, um dia eu vou ser pastor. Eu falei, glória a Deus. Na hora, eu falei, tudo bem, Senhor. Deus já tinha dito que ia me dar um esposo do ministério. Eu nunca pedi a Deus. O meu sonho era viver em missões e fazer sucesso nas rádios. Estou brincando. Mas o Senhor quis me dar o meu esposo, Marcelo, e ele sempre amou o chamado pastoral. Então, no início do nosso casamento, eu tive muita resistência. Muita resistência, porque eu estava no ministério missionário, eu estava servindo o Senhor através de missões, mas quando eu comecei a ver nele a necessidade de parar tudo, para vir para Fortaleza, fazer um seminário e estudar, eu confesso que eu me desesperei, e foram muitas brigas quando a gente foi embora para cá, porque ele queria ficar para estudar, fazer o seminário, e eu queria pegar minha mochila e voltar. Eu lembro que o pessoal estava indo para algum país aí, acho que era Europa, e a gente estava aqui estudando. Então, para mim foi muito difícil. E nesse momento, foi logo no período, no início mesmo, quando a gente estava aqui em Fortaleza, o Senhor falou para mim, Ele falou para você que Ele tinha um chamado. E você disse que tudo bem. Então, Deus começou a ministrar o meu coração. E eu comecei a discernir o tempo que Deus queria mudar a minha vida. Então, uma mulher que está no ministério, uma mulher que decidiu estar casada com um homem que tem um chamado, a gente precisa entender e discernir que as estações vão mudar na nossa vida. E eu lembro que a gente teve uma discussão uma vez, porque tudo que o pessoal falava do ministério era o casamento da Raquel, era a casa da Raquel, eram as coisas da Raquel. E ele se irritava, falava assim, tudo é tu, amor, tudo é tu. E aí eu digo, fala, não tenho culpa não. Mas por quê? Porque as pessoas não conheciam ele ainda. E aí Deus falou comigo, você vai precisar agora parar para que ele avance. Então, assim, foi um período que eu tive que discernir como esposa de um futuro pastor, que eu tinha que parar para que ele pudesse avançar. E eu sou uma mulher que tem um temperamento muito forte. Acho que a maioria aqui já me conhece bastante para saber disso, né? Então, eu já estava anos lá na frente, já estava sonhando, já tinha gravado um CD, já estava no Chile, já queria não sei para onde, estava planejando um monte de coisa, e aí de repente Deus fala, Ele fala, eu quero estudar agora, eu quero parar, e eu quero estudar. E eu me vejo voltando para o Ceará, onde eu nunca queria ter voltado. E aí, ali o Senhor, eu entendi que se eu queria ser uma esposa de um pastor, se o Senhor tinha me dado um pastor, eu tinha que entender e discernir os tempos de Deus para que ele pudesse avançar. E literalmente, cheirosas, eu parei. E pedi a Deus para engravidar, e 3 meses eu estava já grávida do Davi. E eu tive que parar para que ele pudesse avançar. E muitas vezes a gente não quer. Isso não tem nada a ver com me negar, com sofrimento, não. Eu tive que entender que Deus tinha um chamado para a vida dele, e para o Senhor cumprir o que ele tinha na vida dele, eu tinha que renunciar a algumas coisas. E foi fácil? Não foi fácil. Parar, eu gostava de viajar em vários países, e nas igrejas, e nos estados do Brasil, e nas igrejas grandes. Meu Deus, quando eu fui na Lagoinha cantar aquela multidão, e eu cantando Ana Paula Valadão, que linda! E eu toda feliz, achando que aquilo ali eu ia viver para sempre. De repente eu me vi parada na minha cidade, grávida, dando suporte para ele ir lá no Oitão Preto buscar os drogados da Logos. Então, auxiliadora. Eu tive que entender esse papel naquela estação, naquele início ali. Então, por que eu estou falando um pouco de mim? Porque é a experiência que eu tenho, né, gente? A gente vai fazer agora 10 anos de despertar, mas nós ficamos 7 anos pastoreando uma igreja. E o primeiro ano que a gente ficou como missionários, foi um trabalhar de Deus na minha vida, porque já não era mais eu.
já tinha alguém comigo e ele tinha uma missão. Então, eu tinha que entender que esse papel aqui de auxiliadora, de ajudadora, já tinha que começar a ser exercido na nossa vida. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas quando eu vi ele avançar, quando eu vi ele desenrolar a língua, quando eu vi ele falar português bem, aquilo ali me alegrava. Eu dizia, Deus, eu estou parando aqui, mas eu sei que ele vai avançar. E daqui a pouco eu vou correr e vou estar junto com ele. E assim, hoje Deus está fazendo. Não foi fácil renunciar. Hoje eu estava no centro e eu falei com uma pessoa, ela disse, tu abriu uma ótica agora, tu tem quantos anos? Eu falei, tenho 43, aleluia, não parece, eu sei. E ela disse assim, meu Deus, mas como assim? Eu digo, não, mulher, eu criei meus filhos, um tem 15, a outra tem 11, o meu esposo é pastor, hoje ele fala português fluente, muita coisa aconteceu, eu tive que fazer muita coisa para que o plano de Deus fosse cumprido na minha casa. E agora eu sinto que é o meu momento. E hoje ele me dá todo o suporte. Então, maridos, para vocês que estão aqui, quando a mulher tem esse coração, abençoe, mas vai chegar uma hora que ela também vai querer ir junto. Então, você vai e apoia ela. Amém, gente? Você vai e ajuda ela. E a questão de não frutificar é algo que eu tenho muito no meu coração. Se você está no chamado, se você está na igreja, esse versículo tem que ser algo que pulsa no teu coração. Porque a Bíblia diz que ele corta a árvore que não dá fruto. Então, eu quero frutificar. Uma mulher ajudadora, ela precisa frutificar. Não só no trabalho aqui onde todo mundo está vendo, mas lá na casa dela onde ninguém vê. Ser uma esposa, uma mãe que ajuda, que coopera. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 11... tem um texto também bem conhecido, 1 Timóteo 3,11, que diz assim, ó. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. A palavra, a gente vai ler outros textos aqui da palavra, que Paulo orienta como que uma mulher no ministério, ou uma mulher de um ministro, precisa se portar. Raquel, você está de acordo com tudo que está aqui na Bíblia? Não. Muitas coisas eu ainda estou melhorando. Eu lembro que quando a gente começou o nosso... Amor, pode ligar? Eu estou pingando de suor. Tá? Hã? Mulher. Meu Deus, essa minha blusinha aqui que eu ganhei da irmã, ó. Meu Deus do céu. É que eu só tinha essa roupa aqui. Aí eu disse assim... Aí eu estava falando? Pronto, 1 Timóteo 3,11. Pronto. Raquel, tu sempre teve essa postura aqui? Não. Eu lembro que quando a gente iniciou o ministério, eu grávida do Davi, a gente tinha muita pressão. Toda reunião de diáconos eu brigava com o povo. Gente, toda reunião eu metia o sarrafo na equipe. A reunião estava linda, mas eu tinha alguma coisa para deixar o bichinho lá embaixo. É porque eu ficava preocupada. Se eu visse um papel de bombom no chão, ali era motivo para eu dar um carão em todo mundo que estava na equipe. Ali era o motivo de eu dizer, gente, não foi esse papel no chão aqui, não. Se tivesse uma cadeira torta. Ele muito calmo e eu extremamente agitada. Porque naquela época eu ainda não tinha abraçado o meu chamado. Ou melhor, o chamado dele. Eu tinha parado tudo para ele ir, mas a hora que eu precisei acompanhar o Marcelo, eu não tinha estrutura. Eu queria mandar todo mundo lá para a China comprar celular, mas eu não queria. A partir do momento que eu parei, ele começou a avançar, uau, ele foi. E eu fiquei ali cuidando do Davi, tive depressão pós-parto, foi muito complicado. Eu tenho um temperamento muito forte. E, de repente, quando eu precisei estar com ele, eu cometi alguns erros. Nessa questão de ira, dessa questão de querer tudo do meu jeito. E eu tive que entender que não era assim. Bom, depois tu bota aqui, porque eu mexo muito, aí pode cair. Eu tive que entender que não era assim. Então, Paulo fala aqui, ó, da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Hoje, para a glória de Deus, depois de 17 anos a gente servindo igreja, eu me considero um pouco mais sóbria. Um pouco mais sóbria, zero maldizente.
Eu aprendi a me colocar no lugar do outro, a entender que há um processo de maturidade na igreja. Hoje a gente não tem os problemas que a gente tinha no início. Hoje não temos a pressão que tínhamos de ter uma liderança jovem também, que nos oprimia muito. O Clébio levou muito carão de mim. Era ou não era, Clebinho? Rapaz, eu digo, o Clébio me ama mesmo, eu amo a vida dele. Porque eu dava carão nesse Clébio. Eu era, assim, muito nervosa, gente, muito nervosa. E isso atrapalhou muito, a ponto do Marcelo dizer assim, Raquel, eu bichinho com todo amor, Raquel, amore, eu não quero mais que você participe das reuniões. Você está muito nervosa, tem que dar de mamar para o Davi. Você, minha filha, não dá para você participar. Você fica nervosa, amor, e as pessoas são assim. Mas o que aconteceu? Eu fiquei no meu mundo ali dentro de casa, cuidando do Davi. Ele chegava, gente, eu ligava. Lembra, amor? Xing, tu já está vindo? Toma, eu fiquei um suquinho, quer não sei o quê. Ele chegava à mesa, dentro da minha casa, estava perfeito. Porque eu amo estar na minha casa, eu amo botar uma mesa bonita. Sempre eu gostei. O Davi, lindo, maravilhoso, cheiroso, ele chegava, eu estava ali, linda, cheirosa. E a gente conversava, daqui a pouco ele já voltava para a igreja de novo. Então, dentro da minha casa, estava tudo bem. Mas quando eu saía do ambiente, que eu tinha um controle, e que eu tinha um limite, uma estrutura, quer dizer, quando eu saía, aí eu não conseguia me deparar com os defeitos, com as mal educação, com a sujeira, com a desorganização. Mas ali não era a minha casa, ali era um trabalho. Então, até eu entender isso, demorou um pouco. Ele foi e avançou, ele foi. Marcelo foi, gente, cresceu muito. E eu fiquei ali. Então, para mim me adaptar a esse estilo de vida, de ser esposa de um pastor e conviver com pessoas de cabeças totalmente diferentes, foi difícil. Mas, para a glória de Deus, eu pedi perdão para todas as pessoas que eu magoei, tá, gente? E já está tudo bem. Mas era uma liderança um pouco... Não era uma liderança saudável que eu tinha sobre as pessoas. Era uma liderança muito rígida mesmo. E eu exigia muito deles porque eu me sentia cobrada e porque eu tive uma liderança sobre a minha vida, tanto desde o meu pai, como na Jocum e como no Giovanici, todos líderes extremamente duros comigo. Então, o que eu vi, eu repliquei. Isso não justifica. Mas aí Deus me dá um marido manso. Diga glória a Deus por isso. Diz, gente. E aí ele começa a ministrar na minha vida. E começa a dizer, minha filha, nem tudo se resolve no grito. Mas porque gente, foi desde pequena, vendo se resolver tudo no grito. Desde pequena, ouvi tudo, muita confusão. Então, quando eu cheguei na Jocum, tudo muito rígido, muita cruz de Deus, mas tudo muito rígido. Pode, não pode, regras. E quando eu cheguei no Giovanici, foi 3 vezes pior. Porque o Kaique é um grande líder hoje, mas só quem estava no início sabe como ele era. Então, eu repliquei. E quando o Marcelo olhou para mim e disse assim, eu não quero que você participe mais das reuniões dos diáconos. Aquilo ali, acabou com a minha vida. Mas ele não falou assim, ele falou, calma, amore. É porque dê uma volta para não me magoar. Fique em casa, você vai me ajudar mais. E aí eu entendi que naquele tempo, ser esposa de pastor não quer dizer que eu preciso estar com o microfone na boca. Ser esposa de pastor, ser esposa de ministro, não quer dizer que eu preciso exercer algo aqui no púlpito. Nesse tempo eu servi muito mais lá dentro de casa. Satisfazendo ele, aleluia, na barriga, em todas as áreas que ele precisava, cuidando da nossa casa, dos nossos filhos. Nessa época, aquele foi o tempo. Aí agora eu volto para você, sobre a gente conseguir discernir os tempos. A Eclesiastes 8:5, abre aí comigo, diz assim, ó. Por isso que é tão importante uma mulher no ministério, ela ter esse discernimento. Eclesiastes 8:5. Deixa eu procurar aqui, depois de Salmos. Pronto, aqui. Eclesiastes 8:5 diz assim, ó. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Vou repetir. Quem guardar o mandamento não experimentará o mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então, nessa época, Vivi, eu tive que amadurecer muito rápido, nessa área ministerial. Não tinha ninguém para dizer, faz isso, faz aquilo. Eu não tinha. A referência que eu tinha de oração era a minha mãe, e de uma esposa prudente, exemplar, que suportava, que servia. Isso aí eu tinha, mas a minha mãe nunca foi esposa, nunca liderou uma igreja.
Então, assim, eu não tinha. E a minha pastora, na época, era muito jovem. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente, nos primeiros anos de casa, a gente não tinha nem conselheiro. A gente se aconselhava só, não era, amor? A gente mesmo se resolvia só, chorava só, brigava só e se resolvia só. Porque não tinha ninguém que dissesse, Raquel, faz assim. Tinha muitas críticas. Eu recebia muita crítica, mas ninguém chegava. Aliás, só tinha uma pessoa que chegou para mim e disse, Raquel, não é assim, que foi a irmã Bernadette. Até hoje, onde eu vou, se alguém me convidar para falar sobre isso, ela sim chegou para mim e disse, minha filha, não é assim. Raquel, faça assim. E aí, no tempo que eu comecei a voltar, o Davi foi para a creche, Davi tinha quase 2 anos. E aí, nesse tempo, eu comecei a ser ministrada sobre isso. E comecei a entender que eu tive que discernir cada estação que Deus estava me colocando, para que eu fosse, de fato, uma ajudadora idônea. Porque a mulher, quando não entende esse papel, ela atrapalha a gente. Eu acho que nesse tempo eu atrapalhei o bichinho. Deixa, eu atrapalhei. Porque em vez de trazer solução, eu trazia problemas, porque eu era muito ansiosa e queria resolver tudo do jeito que eu achava que era certo. Mas hoje, para a glória de Deus, diga glória a Deus. Hoje eu me sinto bem mais capacitada, não estou 100%. Mas o Senhor tem me dado graça e eu vejo que há um alinhamento hoje na minha vida dentro de casa e na minha vida aqui na igreja. Isso é muito importante para a gente que está no ministério. Lá no livro de Tito, na epístola de Tito, capítulo 2, versículos 3 até o 5, tem mais um pouco aqui de instrução de Paulo, né, acerca das mulheres que estão no ministério. E diz assim, ó. Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Séria não quer dizer que tem que ser carrancuda, não. Séria quer dizer que é uma mulher de respeito. Entendeu? Você pode ser uma mulher alegre como eu e passar o respeito para as pessoas. Convém, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho e mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Agora eu quero que você olhe aqui para mim. Nesse período que eu estava voltando para o ministério junto com o Marcelo, o Davi era pequenininho, eu tive a tristeza de ver mulheres que eram para ser exemplo para mim, levantarem calúnias, fofocas. Porque quando a gente iniciou o ministério, eu coloquei, vai ser Ministério Unidas. Porque eu vi muita discórdia dentro de igrejas. Eu vi muita fofoca. Para a glória de Deus, o Senhor sempre me limou disso, porque eu tenho uma postura desde muito jovem. O que eu tenho para falar, eu falo logo na cara. Você gosta de estar com meias palavras, falar por trás, e soltar piada, e tu viu que fulano... Não, isso nunca fez parte da minha personalidade. Talvez por isso eu sofria muito. Porque o que eu tinha para falar, Vanilha, é assim, eu ia e falava, pá. Eu não ficava falando para terceiros, ou comentando, sabe o que comentaram da Vanilha, ou que comentaram da Débora? Eu nunca gostei desse tipo de postura. Essa parte, acho que puxei muito assim o meu pai. Eu vou lá e não quero nem saber. Era, né? Hoje eu sou mais tranquila. Mas, por que eu coloquei que o nosso ministério ia ser unidas? E por que eu pego tanto no pé de algumas irmãs mais maduras? Porque hoje nós somos reflexo, elas estão olhando para nós, os mais jovens. Eles olham para a gente. Eles olham e veem na gente um exemplo. Então, se a gente não vigiar, nós vamos envergonhar, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós vamos ser vergonha para o evangelho e para a palavra. Porque Paulo já diz, olha, você é mulher idônea, você é uma mulher madura, pois cuidado que a sua boca não traga calúnia, que a sua boca não traga contenda, né? Deixa eu ler de novo aqui. Vamos ler só mais uma vez? Olha aqui, ó. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amar os seus maridos e a amarem seus filhos. Gente, eu via mulher mais velha esconder coisas de marido, falar mal do marido na frente dos outros. E isso era tão feio, mas Deus é tão bom que a gente teve uma boa amizade. Então, tipo assim, eu achava feio uma mulher falar mal do seu marido, diminuir ele na frente de outras mulheres. E aí, eu lembro que uma vez eu fiz uma brincadeira com ele, na frente de pessoas. Ele me chamou e disse, amor, nunca mais faça isso. Eu sei que você viu fulano, fulano e fulano fazendo isso. E são mulheres bem mais maduras que você. Mas não faça mais isso, porque é feio para a gente.
Não me envergonhe mais. Eu fiz alguma brincadeira com ele e ele não gostou. E eu vi, poxa, aí eu veio para esse texto. Eu não estou tendo alguns bons exemplos em relação a isso. E o texto continua e fala assim, ó, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Moderadas, quando a gente olha essa palavra moderada, ele já traz num contexto geral. Então, essa moderação, ela não é só no falar. Eu posso ser muito moderada no falar, mas se eu me vestir de maneira vulgar, a minha forma de se vestir já não é mais algo moderado. Então, essa moderação, ela traz um contexto geral para a nossa vida. E se a gente for olhar para as mulheres da palavra, que exerceram alguma função em algum momento, pode observar, as que não foram moderadas pagaram um preço alto. As que precipitaram, as que se precipitaram, as que não foram prudentes, pagaram um preço alto. Mas as que souberam se posicionar, tiveram perdão de um grande rei, como a história do rei Davi, e aquela mulher, tiveram bons exercícios na sua vida, como foi a rainha Esté, como foi Débora. Mas já a gente olha para Sara, ela foi maldizente, não acreditou na promessa de Deus. E ela se precipitou e pagou um preço alto. Não quis esperar. Então, esse equilíbrio da mulher no ministério precisa acontecer. Hoje, quando eu olho para a Despertar, eu vejo que a Despertar está crescendo de uma maneira sadia. Gente, isso me alegra tanto, Oswaldo. Domingo, quando eu vi aqui a igreja cheia, sabe, gente? Pessoas novas chegando, sabe? E eu vendo ali, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor tem cuidado da gente. E essas pessoas que estão vindo vão olhar para mim e para você, de como a gente age, como a gente conversa. Eu quero aproveitar e abrir aqui algo muito, 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 muito sério. Eu e Marcelo, a gente sempre tivemos uma relação de falar tudo um para o outro. Nós já passamos por momentos muito difíceis, mas a gente sempre foi de falar tudo. A gente entrava dentro do quarto, Davi e Sara dormia, e nós ficava até 3 da madrugada, e ela tete a tete. E ele não gostava muito não no começo, mas hoje ele ama, aleluia. E eu lembro que eu nunca tive problema com o Marcelo com ciúme. Nunca, gente, porque eu sempre confiei muito nele. Então, assim, as pessoas se aproximavam, pastor, e queria bater foto na época da Logos, que ele era conhecido, e o pastor Everaldo era o co-pastor do pastor Everaldo. Então, nessa época, aparecia muita piricrente, menina, era assim, ó. Era todo jeito, toda qualidade, todo estilo. Mas eu sempre me mantive na postura. E nunca cheguei em casa perturbando a cabeça desse coitado. Nunca. Eles sabem disso. Nunca, porque eu sabia que eu me garantia, tá ligado? Eu sabia que ele me amava, então não precisava ficar com medo. Não precisava ficar com medo. Não precisava. Eu lembro, gente, que teve uma época que chegou uma loura lá. Essa loura queria só conversar com ele em espanhol. Eu digo, eu vou cortar a tua língua, coisa ruim. Aleluia, glória a Deus. A moderada, a moderada. E eu observei aquilo ali e ficava só de olho, né? Ele chegava e dizia, amor, quando aquela mulher se aproximar, lembra, amor? Venha para perto, traga o Davi, bote ele no meu colo. E assim eu fazia, gente. Quando ela se aproximava, eu, xingue, toma o Davi, que eu vou ali no banheiro. Ele já me pedia. Sim ou não, Xing? Não era desse jeito? Sim, senhora. Era desse jeito no começo. Depois do diabo quis se andar, eu falei, Jeová, sai daqui agora, Satanás. A gente sempre se protegeu muito. Muito. E eu lembro que essa irmã, gente, era toda hora. Aí apareceu uma, do nada. E o Davi era pequeno, ela gostava de ir lá em casa. 5 horas ela interfonava, era o irmão... O irmão da minha, o pai do Oswaldo, ele era o porteiro do prédio. E, de repente, pastora, fulana está aqui, vai estar subindo aí. Só que o bichinho não entendia o mistério. Não entendia, ele não tem maldade no coração. Eu amo o irmão da minha, estou com saudade dele, agora eu dou vontade de chorar. Ele aberto esse povo todinho naquela época. Pessoas maduras que nos ensinaram muito. E eu lembro que essa irmã, ela gostava de ir lá em casa nesse horário de 5h30, para levar um pão quentinho para o pastor. Aí foi uma vez, tudo bem. Aí, pastor, é que eu tenho uma dúvida nisso aqui. A gente morava no apartamento na Borges de Melo. Aí teve outra vez, e esse horário, que todo mundo aqui é adulto, né, vai filmar, nesse horário, ele saía, gente, 7 da manhã. Eu ficava com o Davi. Ele almoçava lá na Logos, passava o dia lá. Quando ele vinha, era 5 horas para tomar um banho, brincar um pouquinho com o Davi, para a gente poder se arrumar e ir para o culto. Quando não era no bairro de Fato, era na sede. E ai da gente se não fosse. Não é porque o pastor Everaldo era ruim, não. Gente, essa aula vai gravar, vai mandar para quê essa aula? Estou brincando. Estou falando muito do outro ministério, nem precisava, né? Mas tudo bem, agora que eu me toquei.
Mas eu amo a Igreja Logos, estamos aqui até hoje. São histórias, é verdade. Então, todo mundo era muito jovem e a gente não podia faltar. E esse horário era o horário, gente, onde a gente conversava, onde a gente tomava um banho, onde a gente tomava um café, onde ele brincava com o Davi no chão enquanto eu me arrumava. Era o nosso momento, pois a Espírito chegava bem nessa hora. Aí, um belo dia, eu falei, não quero pão queijo aqui hoje, não. Aí, beleza, ela subiu. Aí, beleza. Oi, um pão quentinho para o meu pastor. O Marcelo ficava a Peppa Pig. Eu, Satanás, eu estou sacando tudo agora. Eu, quase 12 quilos mais gordos, peito cheio de leite. Aqui só tem um maduro, né? Entendeu o que eu estou falando? Suas esposas já amamentaram. Cansado, Davizinho era grandão, gente. E eu desse tamanho, 1,5 m. Aí, nesse dia, eu falei, é agora, Jeová. Aí, às vezes, eu, em vez de eu ir tomar um banho, eu ficava lá na sala. Ela tirando dúvida com o Marcelo, e o Marcelo, sim, não sei o quê, e o Marcelo me cutucava embaixo. Eu vou ali. E aí estava com uma coisa confortável. Aí eu disse, Cheirosa, vem aqui, não. Cheirosa, não. Mulher, vem aqui, mulherzinha. Eu não chamava Cheirosa nessa época, não. Eu queria te pedir um favor, ó. Eu sei que tu gosta de trazer esse pãozinho, uma delícia, o pão doce. Mas deixa eu te falar, esse momento é o momento que a gente tem o nosso momento, entendeu? Porque quando a gente chega na igreja, já chega morro de cansado. Então, nessa hora, ele fica de cueca dentro de casa, eu fico só de calça e sutiã, a gente brinca com o Davi, a gente conversa, dá um folguinho, a gente faz um mistério acolá. Aí tu vem pra cá bem agora, mulher. Eu falei, assim, mulher, me desculpa, mas é porque a nossa vida tá tão puxada. Antes de tu vir, tu me liga antes. Porque se tu chegar aqui, o irmão Damião vai deixar tu subir, porque tu é da igreja. Mas eu queria te pedir só esse favor. Ai, mulher, eu não pensei nisso, é verdade. Aquela coisa toda. Eu falei, pois é, Cheirosa, me desculpa, é porque realmente a gente está no limite de cansaço. Davi só tem 1 ano e pouco. Igreja, evento, nessa época tinha muitos shows, muita coisa, a gente tinha que trabalhar. A gente era de domingo a domingo, a gente não tinha folga. E aí, ela entendeu e glória a Deus. Mas eu fiz isso como? Moderada. Queria puxar os cabelos? Queria. Mas eu fiz moderada, porque eu entendi que eu precisava ser uma mulher moderada. Então, cuidado, você que tem um esposo no ministério, ou que o seu esposo serve em alguma área, tenha uma relação aberta com ele. Porque se você for ter ciúme, seja prudente. Se você perceber alguma coisa ali, em vez de brigar com ele, chega perto dela. O que foi, mulher? O que é que está acontecendo? Vai lá, tem uma conversa com ele. Amor, tu percebeu isso aqui? Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga tirar muitos problemas futuros da sua vida. E se você não discernir, num momento que você não discernir isso, o diabo pode preparar um laço. Então, a gente que é mulher, que está no ministério, que está servindo, que tá ajudando, que é esposa de pastor, esposa de diácono, seja o que for, ou que você serve com seu marido na igreja, fica ligada com isso, cuida dele. Porque se você chegar em casa e for fazer um barraco, deixar o bichinho dormir no sofá, é tudo que Satanás mais quer, para que ele venha dê um laço e faça com que o seu casamento, a sua família se destrua. Então, essa moderação, essa prudência, é na maneira de falar, é na maneira de se vestir. Sabe, nós, mulheres aqui brasileiras, a gente tem, amor, abre aqui para mim, a gente tem um corpo muito diferente, né? Assim, você vai no Chile, a mulher do Chile não é como a brasileira. As brasileiras são mais bonitas. Glória a Deus, aplauda a Jesus. Por nós, mulheres, nós somos mais bonitona, Fran. Nós somos mais bonitas. Então, assim, a gente precisa vigiar nas nossas roupas, de como a gente vem para a igreja, para que a gente não chame a atenção, né? Com a nossa veste, para que a gente não chame a atenção para o nosso corpo, mas para quem nós somos em Deus. Então, esse negócio de mulheres de ministério, com cropped, com calça muito colada, com roupa muito decotada, isso não combina com a mulher que está no ministério. Ou se seu esposo exerce alguma função na igreja, se vocês estão em destaque, seja qual for a área, a sua postura, como você se veste, conta muito dentro da igreja. Porque as pessoas estão te observando. Entendeu? Qualquer serviço, não é só para quem está no altar com o microfone na mão, não. Porque quando uma mulher de pastor ou de ministro entende que você não precisa estar no altar para exercer o teu chamado na tua casa, aí você começa a dar valor a tudo, até a roupa que você veste, até como você vai para o supermercado. Você acredita nisso? Gente, eu vou para o supermercado, eu não vou como eu estou dentro de casa. Eu não vou arrastando chinela, eu não vou descabelada, eu não vou maltrapilha, eu vou no mercantil como se eu fosse lá no passear.
Eu vou arrumadinha, eu boto um brinco, eu prendo o cabelo, eu boto um óculos, porque eu posso encontrar com alguém famoso, tá brincando? Eu posso encontrar com alguém, as pessoas sabem, a esposa do pastor Marcelo, olha ali, toda maltrapilha, toda suja, arrastando a chinela, toda mal feita. Não, está repreendido. Então, essa moderação, esse equilíbrio é muito importante. Vamos correr, né? Mulher é influenciadora. Diga comigo, mulher é influenciadora e não manipuladora. E é algo que a gente tem que vigiar demais, tanto dentro da igreja, como na nossa casa. Nós somos chamados para influenciar como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente fala, mas não para manipular. Porque a manipulação, a gente sabe quem é a mãe da manipulação, né? Nós sabemos quem é Jezabel. Então, a manipulação, ela não pode combinar. Não combina com a nossa vida, com o nosso ministério. O ministério da mulher na igreja, ele é uma resposta para Deus. Então, eu fico triste quando eu vejo alguém falar assim, eu estou tão cansado. Ou a pessoa chega, gente, você quer me ver chateada? Agora eu vou abrir meu coração como pastora. É quando eu vejo alguém vir para a igreja, parece que está vindo morrendo. Parece que está vindo assim, se arrastando, sem vontade, mal arrumada, assanhada, cabelo sujo, de chinelo. Não estou falando de uma rasteirinha bonitinha, vocês estão me entendendo, né, gente? Uma coisa sem graça, uma coisa sem... É muito ruim, gente. Você está vindo adorar a um Deus, você está vindo servir a um Deus poderoso. A gente precisa ter essa consciência. Amém, gente? Não importa se você vai vir pregar, ou se você vai ficar na recepção, se você vai assistir uma aula. Venha da melhor maneira que você puder. Eu aprendi isso quando a gente ia para todo canto de qualquer jeito. Um belo dia o Marcelo foi para o banco com um short. Esses shorts aqui de tactel. Foi para o banco resolver um negócio de short, de chinelo e de blusa. Lá ele se encontrou com um pastor, amigo dele. Quando ele viu o pastor todo arrumado no banco, de sapato, ele se sentiu tão mal, ele chegou lá em casa e eu disse assim, tu vai com esse short? Ele, eu vou. Só que ele estava tanto calor, né? Era um short, não era mal vestido, mas era uma bermuda de correr, de caminhar. E chinelo e blusa, bem desarrumado, mas o bichinho estava, não era amor? Aí ele chegou e disse, amor, eu estou tanta vergonha, eu me encontrei com o pastor assim, assim, assim. Então, a gente que está no ministério, tanto homem quanto a mulher, a gente tem que vigiar, pessoal. Se você for em qualquer evento secular, qualquer coisa, as pessoas sabem se vestir. Não estou falando de andar com roupa cara, não. Eu estou falando de ser moderado no jeito de se vestir, de se comportar. Sim ou não? Eu fiquei feliz que teve uma pessoa que veio aqui na igreja e disse assim, pastor, eu gosto de vir na sua igreja que vocês aqui se arrumam. Porque na igreja que eu vou, o povo é tão maltrapilho que eu não tenho nem vontade de me arrumar. Olha aí, gente. E eu entendo, pastora Raquel, desse jeito, que para Deus a gente tem que dar o nosso melhor. Não se trata de coisas caras, gente. Se trata de você saber se vestir. Então a mulher no ministério ela tem que ter esse equilíbrio, essa moderação de se vestir bem, de andar bem arrumada, o cabelo lavado, bem direitinha. Não importa se a sua raiz está enorme como a minha. Faz um jeito e vai dar certo, amém? Então, diga comigo, ministério é uma resposta de amor a Deus. E como eu respondo a alguém que eu amo? Como é que eu mostro isso para ele? É fazendo da melhor maneira que eu puder. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. 1 Coríntios 10:31. Façais tudo para a glória de Deus. Ou coisa feia uma pessoa chegar para servir na igreja de qualquer jeito. Gente, tudo bem. Eu estive na África, gente. A gente participou de cultos na Angola. Pessoas que moravam em barracas. A cama deles era um pano colorido, Lohan. Mas na hora de ir para o culto, você não tem noção dessas mulheres, Solange. Eram uns turbantes, uns vestidos. Meninas, elas chegavam tão lindas, adorando, Francileuma. E eu olhava assim, tudo simples, mas bonitas. Vocês estão me entendendo? Você viu que ela se preparou para estar ali. Quem está comigo, dá glória a Deus? Vamos, eu me preparei para estar aqui. Eu estou me sentindo um bombom de morango. Eu não tinha outra calça, mas eu fui tentar pegar a melhor. Peguei isso aqui. Eu digo, eu estou me sentindo tão doce com essa roupa aqui. Mas foi o meu melhor que eu pude dar hoje. Eu podia ter botado uma chinela qualquer, uma calça jeans, uma blusa largada. E ter vindo aqui falar para vocês. Mas a gente tem que responder a Deus o amor que a gente tem por Ele. E o serviço que a gente faz para Ele é uma resposta ao nosso amor. Você está entendendo, gente? Como eu respondo o meu amor para o Marcelo? Fazendo uma comida gostosa para ele. É a resposta que eu dou para ele, que eu o amo. Então, qual é a resposta que eu estou dando para Deus no meu serviço? O que eu estou comunicando para Ele?
que eu tenho feito para ele? Eu tenho feito rancoruda, eu tenho feito chateada, não tenho me preparado, não tenho me cuidado. Vocês estão comigo, gente? Isso é para os homens também, amém, homens? Eu disse, ô Marcelo, o que eu tenho um abuso quando eu vejo esse pessoal chegar aqui na igreja de chinela havaiana. Não, vou ser bem sincera, gente. Principalmente quando você está numa escala. Eu fico chateada. Olha, vocês estão de chinela, fiquem à vontade. Vocês estão assistindo a aula e tudo. Pelo amor de Deus, gente. Então, eu estou dizendo assim, um culto de quinta-feira. Mas essa parte aí vai ser outro dia, né, amor? Porque a gente vai, a partir do próximo semestre, né? Posso falar agora? Eu posso? Eu não vou dar nem intervalo, não, que eu já vou encerrar. O Marcelo, é o seguinte, vamos lá. Eu posso falar? Vamos lá, gente, é o seguinte. A gente fez o Rema, certo? E no Rema, a gente pegou muitas aulas daqui, que a gente traz para cá. Inclusive, essa aula que eu estou dando é baseada na aula que eu aprendi lá, que eu ouvi lá. Então, eu não sei se eu vou conseguir completar ela toda hoje. Mas lá, a Luciana fez o Rema, o pastor Daci fez o Rema. Já tu fez o Rema, né? Essa blusa aí é dos outros, pensei que era do Rema. A Solange fez o Rema. Quem mais fez o Rema aqui? Acho que só a gente. Pronto. A gente sabe como é lá. Por que eles fazem como eles fazem? Jamais, jamais você iria entrar numa sala do Rema de chinela arrastando, de calça jeans. Nunca, 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 porque eles têm uma regra lá. Como é um seminário para você exercer o seu ministério, uma das funções básicas é a sua aparência. É a sua aparência. Eu lembro que eu tive que ir lá no centro comprar 2 blazers para mim. Eu ainda tenho esses blazers, eu não uso porque é muito quente. Se tiver no ar, eu vou usar. Tenho 3 blazers lindos que eu usava lá. E a gente não podia usar alcinha, né, Luciana? Não diz. Sim. Eles fazem isso. Parece uma coisa exagerada, não parece? Mas, gente, se nós somos ministros do Senhor, a gente tem que... É um conjunto, gente. É um conjunto. E a gente que é mulher, a gente sabe quando a gente não está bem vestida. O Marcelo foi com um sapatênis. Sim. Ele pegou marrom. Era um marrom escuro. E ela tinha que ser sapato social preto. Quando ele chegou, sabe o que o monitor fez? Tirou o sapato dele, deu para o Marcelo e ficou com o sapato do Marcelo para o Marcelo poder entrar. Pastor, isso é exagero. Gente, isso é zelo. Disciplina, perdão. Zelo com as coisas de Deus e disciplina. Lá você não entra de qualquer jeito para assistir uma aula do Rema, não. Não entra. No mínimo, você tem que estar, no mínimo, adequado, com uma sandália legal, com um sapato fechado, com uma roupinha ou de botão, ou uma gola polo, ou uma blusinha. Não, eles não permitem. Cobrindo o quadro. Jamais vai entrar uma mulher lá mostrando a bunda, mas não tem nem perigo. Não mostra de jeito nenhum. Eles botam um pano, bota pano, a Luciana sabe. Só se for uma calça assim, ó. Se for assim, entra. Mas se for justa, pode botar um blusão. Mostra a bunda de jeito nenhum lá. A calça colada não entra nas aulas. Então, eu já fui formada assim. Quando eu fui para o Rema, eu fiquei pior. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu falei, amor, nós temos esse seminário aqui. A gente formou já 2 turmas. O nosso seminário é uma bênção, amém, gente? Tem muito conteúdo bom aqui para a gente aprender. E eu falei, amor, essas aulas, uma vez por semana, faz um negócio chique. Falei. Amor, faz um negócio bonito. Manda o pessoal vir arrumado. Vamos fazer uma mesa preta com café. Bota alguma coisa bonita. A gente está vindo se formar. Se você fizesse uma faculdade, seja lá qual for, você ia comprar aula. Eu não sei como é que é a faculdade hoje em dia, não. Mas se você fizesse um curso de alguma coisa importante, como você iria se apresentar? De direito, seja o que for. Você não ia de qualquer jeito. Se você fosse fazer um curso na área que você exerce, como você iria? Eu fui para a feira óptica, querida, eu fui riquíssima. Não tinha um tostão para gastar, mas eu estava lá, caminhando, olhando as armações. Tu está entendendo? Então, assim, a gente precisa valorizar esse momento aqui, que é uma vez no mês, é? Uma vez por mês. Vamos vir com a nossa melhor roupa. Amém, gente? Vamos vir. Estou dizendo que vocês estão mal arrumados, não. Mas não vamos vir mais de bermuda para aula. Não estou falando, gente, que é pecado, que é errado, não é isso. Mas é uma disciplina que a gente dá. E é um valor que a gente dá para esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui. Quem está comigo, dá uma glória a Deus.
Então, próxima aula, venha bem legal, venha arrumado. Ai, pastor, isso é besteira. Gente, isso é disciplina. Qualquer curso que você for fazer presencial, que tem uma séria importância, você não entra no hospital de mini saia, você não entra no hospital de blusa de alcinha, você não entra no hospital de qualquer jeito. Então, assim, aqui a gente está recebendo um conteúdo especial. Pessoas estudam, oram para trazer algo para a gente. Então, eu disse, amor, começa aos poucos, Marcelo, a trazer esse espírito na nossa igreja, que eu tenho um sonho, gente. Você chega no Verbo da Vida, são pessoas simples. Lá não tem gente rica, não, pessoal. Não tem gente rica no Verbo da Vida. Porque a gente associa pessoas que se vestem bem com riqueza. E não tem nada a ver. Vá no buraco da Gia, leve R$ 200, você volta riquíssima. Com cheia de roupa barata e bem vestida. É questão de você saber se arrumar. Sim ou não? É. Então, assim, você chega na Igreja Verbo da Vida, como é, Luciana? Não. E isso aqui é um evento especial. Quando você vem para o culto, quando você vem para uma aula, quando você vem para um treinamento, é algo especial. A gente está lidando com coisas celestiais. Com princípios que nós cremos e decidimos viver sobre eles. Não, não, tá bem. Exatamente, é uma cultura. E eu oro para que a gente consiga, aos poucos, a gente colocar essa cultura aqui na igreja. Porque quando as pessoas começarem a vir e ver que isso já está entranhado em nós, elas vão começar a seguir o mesmo jeito. E eu não estou falando que eu quero para vocês, eu quero uma igreja de playboy, não tem nada a ver, gente. Mas fale comigo, você gosta ou não gosta de ir num ambiente com pessoas que são bem arrumadas? É ou não é bom? Fale. Sim. Nem era. Amém. Isso. Pronto. E assim, eu sei, gente, que você olha aqui para essas paredes, tá feio, o nosso piso é feio, mas a gente tem que começar a exercer isso mesmo estando assim. Aí eu vou me arrumar só quando a minha igreja estiver arrumada, chique, eu vou me preocupar e estar bem aparentada quando a minha igreja estiver. Pastora, tudo isso é baboseira, pastora, besteira esse assunto aqui. Se você acha que é besteira, então tudo bem. Mas olha para a palavra e vê o que o apóstolo Paulo orientava as mulheres. Essa moderação aqui é moderação em tudo, gente. A gente tem que se vestir, que as pessoas olhem para você e olhem para você e queiram te respeitar e não queiram te desejar. Quando eu ouvi essa frase, eu achei tão forte. Uma mulher do ministério, ela tem que se arrumar. Para que as pessoas olhem para ela e respeitem ela. A figura dela. Não para que os homens olhem e desejem ela. Porque ela está sensual demais. Ou então está relaxada demais e as pessoas rechaçam. Quem está comigo, gente? É um assunto tão chatinho, mas a gente precisa estar sempre relembrando ele. Porque nós somos ministros do Senhor, amém, gente? Nós representamos um reino. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos a figura de Cristo aqui na terra. A representação de Deus na terra é a igreja. E eu e você somos igreja. Então, a maneira como eu falo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto com as minhas amigas, com o meu casamento, na minha casa, é a maneira que eu estou representando Deus aqui na terra. Fale, minha filha. Sim. Sim.
Sim, é verdade. Não, a maneira como a gente se veste, ela fala muito, tudo fala. Tudo fala, gente, na nossa vida. Então, assim, o Marcelo disse que eu poderia falar, porque a gente vai, esse próximo semestre, trabalhar um pouco isso aqui na nossa sala de aula. Para quê, pastora? Para que a gente possa entranhar essa cultura dentro de nós, de respeito, de valor, por aquilo que a gente recebe aqui. Exemplo, uma vez eu vi uma pessoa no Ministério de Louvor, né? Vi ministrar de chinela, havaiana, numa quinta-feira. Aí eu fiquei assim, por que ele veio de chinela na quinta? Porque um culto é menos importante? Por que não veio tão arrumado? Porque parece que o culto da quinta não é menos importante do que o culto do domingo. Ele tem o mesmo valor de qualquer outro culto. Vocês estão entendendo? Ele tem o mesmo valor, o mesmo peso. Então, essa postura, essa conduta, ela precisa exercer na nossa vida, né, gente? O ministério é um trabalho que precisa ser exercido em amor. E eu queria a gente vai já finalizar. 9h30, tá bom para finalizar? Só para eu acrescentar algumas coisas aqui. A gente precisa discernir, vamos lá, discernir os tempos que Deus está nos trazendo. Esses dias atrás, eu coloquei um post, não sei se vocês viram os stories, falando sobre obra de Deus não é só servir na igreja. Obra de Deus é cuidar de si, da sua casa, do seu marido, da sua mãe, dos seus filhos. Quem viu esse post? Porque muitas igrejas querem que você se sobrecarregue aqui dentro, sendo que você não consegue exercer um papel equilibrado na sua casa. E nós, a Igreja Cristã Despertar, não temos essa visão. A nossa visão é que primeiro você seja ministra na sua casa. Que primeiro você exerça a função no seu lar. Aí sim, você vai se sentir apta e satisfeita e tranquila para você exercer aqui. Porque não adianta eu ter mulheres aqui que rodopia, sapateia, fala em mistério, mas a boca é difamadora. Eu não quero mulheres aqui assim. Eu já disse, Senhor, arranca, tira, sopra, faz alguma coisa, Deus. Mas eu não tenho vontade, não estou nem aí. Se vai sair, se não vai. É melhor ter mulheres aqui, tranquilas, que não rodopiam, que não sapateiam, que não profetizam, mas que não sejam mulheres maldizentes, que não sejam mulheres contendeiras. Por que eu botei o nome Unidas, voltando? Porque eu vi tanta coisa, gente, eu via tanta coisa. Espírito de competição. Quem faz mais? Quem é mais inteligente? Olha, você quer me ver. Que a repulsa com alguém, quando eu percebo alguma fala, alguma coisa que a pessoa quer demonstrar que ela é competitiva. Eu nunca fui uma pessoa competitiva, gente. Nunca fui. Eu tenho uma pessoa que diz, tu é competitiva. Meu filho, tudo que eu faço, tu acha que eu estou competida. Eu não sou competitiva. Eu gosto de fazer minhas coisas direito. Eu não fico preocupada em mostrar o que eu faço ou o que eu deixei de fazer para alguém. E no meio da gente que é mulher na igreja, acontece muito isso. Uma quer furar a outra, uma quer falar mal da outra, uma quer criticar a outra. E eu lembro, esses dias atrás, uma pessoa chegou aqui e me deu uma coisa, orou por mim e me deu uma coisa. Gente, foi tão sem noção. Aí uma pessoa daqui da igreja, uma mulher, Deus está mandando dizer que você consagre tudo que entra na sua casa. Porque aí eu entendi que, na verdade, o problema não era o que eu recebi. Ela estava usando a Bíblia para falar mal de outra mulher aqui da igreja. Gente, eu saco as coisas no ar. Não dá para mim, não dá. Falou, eu já saco logo. Eu digo, aí eu falei assim, Aí, tá bom. Aí eu digo, meu Deus, é porque viu, talvez ela não goste de fulana, viu que a fulana veio orar para mim, me deu uma coisa, já veio falar mal da fulana, como se aquilo que a mulher me deu era consagrado do diabo, ou que ia acontecer alguma coisa na minha casa. Aí passou um dia, 2 dias, você consagrou? Aí eu, meu Deus do céu, ainda tenho que lidar com isso, Jesus da glória. Gente, isso é tão maligno. Aí eu falei assim, cheirosa, que tudo é consagrado. É porque, não sei o que. Meu Deus do céu, gente, isso não faz parte da postura de uma mulher de Deus. Você quer me ver chateada? Venha falar mal de alguém para mim. Pode vir, você vai me ver chateada. Eu vou dizer, vamos aqui falar com ela aqui? Não quero saber, não. Quem caminha comigo sabe. Débora, vem falar mal de mim para alguém, vem jogar piada, vem dizer que ouviu A ou B falando, eu corto na hora. Por isso que eu disse, unidas, é possível sim nós sermos mulheres idôneas, auxiliadoras, equilibradas, sábias e apoiar uma a outra. Isso é possível. Se eu ver algo na vida da Brenda que não está legal, eu vou chegar para ela e vou falar.
Eu não preciso falar para A, B, C, D, até chegar a ela. E isso não é prudente. Então, por que Paulo fala tudo isso, essas orientações gerais para a mulher, sobre falar demais, sobre moderação? Porque nós temos um poder que o Senhor nos deu, gente. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou dar uma auxiliadora. Então, se essa auxiliadora estiver desequilibrada emocionalmente, se essa auxiliadora não tiver identidade própria, se essa auxiliadora não for uma mulher segura de si, tiver identidade, em vez de auxiliar, ela vai atrapalhar. Ela vai ver demônio em tudo, ela vai ver problema em tudo, ela vai criticar tudo que as pessoas falem ou façam. Não existe paz com uma pessoa que não tem uma identidade em Deus. Uma mulher que não entende que ela é uma auxiliadora idônea. O que é isso? Ela age com sabedoria, com misericórdia. Gente, eu sempre pedi a Deus, Pai, me dá um espírito misericordioso. É muito fácil alguém chegar aqui, uma mulher que esteja desmantelada ou que não tem um princípio, e eu ir criticar, dizer que ela tem demônio. Gente, cadê a misericórdia no coração das mulheres de Deus? Para ir lá e abraçar aquela mulher. Eu lembro que quando chegou uma jovem na nossa igreja, a Alane, menino que teve de gente para me dizer que aquela menina tinha demônio, meu Deus do céu. Era tanta coisa que falava, e eu abraçava a Lane, eu orava por ela. Lane, você é uma bênção. Lane, você... Era uma coisa tão, sabe, porque ela era bonitona, tinha um corpão, parecia que tinha um ciúme e um medo. Eu não sei o que era aquilo. E eu, meu Deus, nos dá um coração puro, mulheres puras. Se chegar alguém aqui, que talvez não tenha um princípio, que talvez não tenha um ensinamento, em vez da gente repelir, a gente tem que ter misericórdia e abraçar. E a nossa cultura passar para a vida delas. Sim ou não? É para ser assim, mas a primeira atitude é o quê? Julgar, afastar, rejeitar. E ainda muitas vezes, alguns que se dizem profeta, usam a Bíblia para justificar os seus traumas pessoais. Isso é muito sério no meio de mulheres. Muito sério no meio de mulheres. Usam a sua falta de identidade, a sua falta de segurança ministerial, ou segurança como mulher, e usa a profecia, usa a Bíblia para trazer discórdia, para trazer confusão, para maldizer pessoas. Pastor, isso acontece? Acontece. E quando você vê alguém que pode perceber, opa, essa pessoa não tem a identidade formada, essa pessoa está com um distúrbio de identidade. Mulheres que é para ser exemplo para jovens, para os adolescentes, vão falar mal de outras pessoas para os adolescentes. Já vi isso aqui na igreja. Gente, isso não pode acontecer. Deus nos escolheu, Deus nos deu uma missão, uma palavra, e o nosso serviço ao Senhor, ele precisa ser feito em amor, sem peso, sabe, com alegria. Eu acredito que Deus não quer que a gente tenha um ministério pesado. Ele quer que a gente exerça um ministério com amor. Quando eu entendi, eu vou encerrar, que o ministério do meu esposo, eu era uma ajudadora para ele, eu precisava amar aquilo. E eu fazer o meu melhor, era uma resposta que eu estava dando para Deus, que eu amava, e que eu podia abrir mão de tudo para fazer a obra dele. O Senhor começou a fluir na nossa vida. As guerras cessaram, muita coisa acalmou. O Senhor fez assim um negócio na igreja. E hoje eu olho para Despertar, olho para as mulheres da igreja e eu consigo enxergar muita coisa linda que Deus tem feito. Mas algumas ainda não entenderam. Ainda querem continuar naquele mesmo lugar que Deus já mandou sair há um tempão. Que Deus já mandou sair há muito, muito, muito tempo. E a gente precisa estar ligado. A gente que está aqui à frente, vocês estão fazendo o ministério, o seminário, vocês que têm chamado, ou no louvor, ou na mídia, ou equipe pastoral, seja o que for. Papai, me dá discernimento, Pai, para eu perceber o que está acontecendo na nave da igreja. Pai, para eu ser uma auxiliadora da pastora, uma auxiliadora do pastor, uma auxiliadora da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, que eu possa, Pai, trazer uma unção de paz, de alegria, de tudo no lugar, Pai, de ordem, Senhor, porque Deus nos criou para isso, para trazer ordem, para trazer auxílio, para trazer sabedoria. Lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 7, diz assim: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja com dedicação ao ensino. Ou que é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Isso tudo aqui são instruções para a gente que está no meio disso aqui.
dessa grande obra de Deus. O que você for fazer, faça com amor, faça com misericórdia, faça com dedicação. E eu oro, gente, para um dia eu chegar aqui e ver as equipes de serviço felizes. Um povo feliz, alegre, não assim, hoje é meu dia. Hoje é não sei o quê. Hoje... Não, gente, não dá. A gente não tem mais tempo para isso. Seja o que Deus mandar você fazer, seja você ministrar um louvor aqui com autoridade, uma quinta-feira com 20, 30 pessoas, ou seja, você pregar uma palavra no domingo, ou você receber alguém ali fora, ou você cuidar das crianças, sabe? Eu quero honrar a vida de uma pessoa aqui, que eu estou conhecendo ela mais de perto agora, é a vida da Milena. A Milena está com a gente no Ministério Infantil. Gente, o zelo que a Milena tem, o cuidado, a ordem que ela tem, é algo tão lindo, Milena. Eu comparo o seu serviço com o serviço da Brena na mídia. É algo tão excelente que elas fazem, é com tanto amor, que eu fico assim, meu Deus, Marcelo, como é gostoso lidar com elas. Como elas trazem logo um resultado, é uma coisa boa. Eu vou honrar o vida delas duas hoje, vamos aplaudir Jesus pela vida delas, gente. Todas vocês têm também, amém? Mas eu vou falar isso agora porque é uma coisa que tem me tocado. Eu estou mais perto da Brena esse ano porque ela está na mídia. E agora da Milena também. Então, assim, trabalhar com elas duas nesses dois ministérios é tão gostoso porque elas fazem com amor. Você não vê assim, o que é, pastora, que a senhora quer? Está precisando de alguma coisa? Tipo assim, não é aquela coisa, você já fez tudo, está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa, pastora? As crianças, cadê as crianças? Cadê as crianças? Cadê o... Tem um bando. Não, é uma coisa com alegria, é uma coisa com vontade. A Brena tem a vida dela, gente, é psicóloga. A Milena trabalha, tem a vida dela. E nem por causa disso elas fazem de qualquer jeito aqui. Então, isso é uma prova de que nós podemos, sim, trazer um serviço com excelência, com amor, com zelo, sabe? Com alegria, com misericórdia. Diante daquilo que a gente está fazendo para o Senhor, seja ensinar uma criança, seja fazer um banner nas redes sociais. Eu amo, a gente vai ter que retomar, né? Mas quem estava no passado, no 7 de setembro, com os cafés que a Luciana organizava? Meu Deus, o que era aquilo, gente? Ela tem uma destreza para fazer aquilo que eu não tenho. Eu não tenho essa destreza que a Luciana tem. De fazer, de repente ali, tinha uma dinâmica, um cafezinho, ela trazia uma xuxinha, trazia um coração, trazia um bombom, e todo mundo saia tão feliz. É uma unção que ela faz com vontade. Então, eu oro para que Deus levante mais e mais mulheres como elas aqui, amém? Todas vocês aqui, a Ledinha, todas vocês aqui, mas eu estou falando delas porque elas têm elas são parecidas. Elas gostam de tudo. As três têm a carinha assim, entendeu? Usar óculos e tal, cabelinho arrumado. Então, acho que... Mas elas são assim. Então, isso é lindo. E eu olho para a Brena, eu me inspiro na Brena, gente. Ela é mais jovem que eu. Eu sei que ela se inspira em mim. Não se inspira, Brenda? Inspira, eu dei alguma coisa. Mas, quando ela colocou para mim assim, no dia do meu aniversário, que eu era uma inspiração, alguma coisa, eu fiquei tão emocionada, Jonatas, porque eu admiro muito a Brena. Então, assim, eu olho para elas, eu pego um pouquinho delas para mim, eu quero imitar alguma coisa delas. Isso não tem nada a ver com inveja, é admiração. Qual é a diferença que muitas mulheres não conseguem discernir? Inveja e admiração. Quando eu tenho admiração, a luz daquela pessoa, o que aquela pessoa faz, não ofusca a minha identidade. E eu quero estar perto dela para eu brilhar também com a qualidade dela. A inveja não. Quando você vê alguém que se destaca e você tem inveja, a inveja ela faz com que você queira destruir o que a pessoa faz. O invejoso, ele quer ir por trás e desfazer. Tipo assim, a Brena é boa, mas... Isso é essa palavra mais, mas tu viu, né, naquele dia, ela deu um soco na cara do Lucas, tô brincando. Então, assim, o invejoso, ele quer destruir aquilo que a pessoa faz de bom, porque ele não se sente bom o suficiente. Mas o espírito de admiração que a gente tem que ter um pelo outro aqui, pelo Clébio, pela Vanília, pela Solange, pelo Darcy, por todos vocês aqui, pela Leda, pela Fran, pela Blanda. Isso aqui é um espírito de admiração, um sentimento de admiração. Eu falo assim, poxa, ele faz tão bem, eu quero fazer que nem ela. A luz que ela emite, a bênção que ela é, não ofusca quem eu sou. Eu quero estar perto dela para eu aprender mais com ela. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Esse sentimento a gente tem que cultivar no nosso coração, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo e como mulheres prudentes. Não se afastar, se isolar. Outra coisa, você que é casada, não deixe seu marido sair só por aí.
Homem vive só. Não tá. Não deixe, ande com seu esposo. Se você pode estar com ele, vá com ele. É um aniversário, acompanhe seu esposo. É um culto, venha com seu esposo. Você que é casada, é uma festa, vá com ele. Não deixe seu esposo só, seja prudente, seja moderada nisso. Amor, não quero ir, vai tu. Várias vezes ele já saiu só. Quando Davi e a Sara eram pequenos, ele ia pregar às vezes só, a gente não gostava. E muitas vezes eu ia mesmo com o Davi, mesmo com a Sara. Eu ia com o Davi e com a Sara, porque eu entendia que eu precisava estar perto do meu esposo, para dar um suporte para ele me ajudar. O Davi e a Sara vê a gente se movendo no ministério, e hoje está aqui os meus filhos, eles amam o que eles fazem. O Davi, eu sei que ele está um pouco cansado, ele está cansado, mas ele diz, mãe, se precisar eu faço, mas eu estou cansado, mas eu faço. A Sara está amando, se batizou, então eu vejo o reflexo dos meus filhos, o trabalho que a gente tem feito. Eu nunca usei o Davi como escudo para não fazer as coisas bem feitas para Deus. Nunca. Nunca usei a Sara, o Davi. Eu não vou porque o Davi. Não. Gente, às vezes o Davi ia para a igreja com um pouco de febre, não era amor? Às vezes a gente via, ultimamente, dizia, mas sabe por que os casais hoje em dia são assim? A criança está com febre, aí não vem ninguém para a igreja. Parece que a pessoa não quer ir para a igreja. Então, se a criança está com a febrinha, aí todo mundo fica em casa por causa da febre. Muitas vezes ele já ficou com o Davi para eu poder ir exercer. Ou eu fiquei com o Davi, ele foi para exercer. Ou a gente, Davi também febre, mas dá certo, vamos com ele aqui, amor e tal. Não estou dizendo que você vai enlouquecer para fazer a obra de Deus, não. Você tem que cuidar da sua casa. Mas precisa haver uma moderação, um equilíbrio. A gente teve uma época que tinha pessoas na igreja que faltavam 3, 4, 5 domingos. Desnecessariamente. Mas a gente percebia que era, na verdade, uma falta de motivação para estar ali. E usava os filhos como escudo, gente. Não precisa disso. Vocês que vão ser mães agora recentes, não precisa. O seu filho não pode ser impedimento de você servir nas coisas de Deus, não. Converse com o seu esposo, alinhe as coisas e sigam o que Deus tem para a vida de vocês. Eu acho lindo ver a Liz, o Oswaldo e a Dayana com a Liz. Gente, eu fiquei maravilhada quando eu fui no GC do Oswaldo e da Dayana. O GC lotado. A Dayana ali fazendo uma coisa, fazendo outra, e botou uma música. Coisa linda. E a Liz ali, no cantinho, ia para um lado, ia para o outro. Eu falei, olha que coisa linda. A Dayana linda, passou o dia dando aula para um monte de pirralho. Mas ela estava lá linda, loura, cheirosa e arrumada. Servindo com alegria o GC dela. Isso é lindo. Você que é pastora, vê isso numa mulher. Sim ou não? É lindo, gente. Então, guarde o teu coração. Eu não estou querendo dizer aqui, a Mid vai ter bebê. Mid, não precisa você estar vindo com bebê logo não, minha filha. Tem o seu tempo, é importante, cuide da sua casa, amamente. Mas, cuidado para você não usar os seus filhos como escudo, como desculpa para você não servir na igreja. Você... Pastor, eu preciso de 6 meses aí de resguardo. Show, fica 6 meses. Pastor, eu preciso de 1 ano. Amém, comunica. Mas tome cuidado para que você não se feche na sua casa com o seu filho e você não crie um bibelô e a obra de Deus pare porque você teve um filho. Não precisa. Deus já nos deu capacidade, destreza para que a gente consiga administrar e fluir. Está aí, meus filhos cresceram na igreja. Não estão desviados, não tão traumatizados, não tão doentes, tão felizes, inteligentes. Sorrindo, alegre, contente, gosta de brincar, a gente recompensa eles passeando. Então, esse discernimento a gente precisa ter na nossa casa, para acompanhar o nosso esposo, para acompanhar a nossa família, para ver o que Deus vai fazer através de nós. Deixa eu só finalizar aqui para vocês, para que a gente possa finalizar essa rápida matéria, né? Que eu lembro que quando a gente assumiu a igreja, a primeira igreja que a gente assumiu, eu entrei muito em choque com Deus, né? Porque eu queria voltar para missões, mas o Marcelo queria estudar, queria ficar aqui, e eu fiquei muito mal, a gente teve várias discussões por causa disso, e um tempo, né, não foi um tempo tão longo, mas a gente entendeu que a gente tinha que tomar algumas decisões. E algumas decisões que eram urgentes. A gente tinha que tomar, esquecer aquele momento que era importante, mas parar como família e decidir o que é urgente para nós, o que vai ser um divisor de águas para a nossa casa e para a nossa vida. E foi aí que eu disse, não, eu me rendo, Deus.
eu me rendo, eu vou acompanhar o meu esposo, eu vou estar com ele. Não é fácil, é difícil lidar com pessoas, lidar com a crítica, lidar com os falatórios, lidar com tantas coisas que acontecem no meio da igreja. Mas o Senhor nos capacitou e a gente decidiu escolher a boa parte. E, gente, eu digo para vocês, vamos encerrar, eu não me arrependo. Eu não me arrependo um só dia de ter dedicado 17 anos, vai fazer, da minha vida ao pastoreio. Não estou arrependida, porque eu sei que tudo que a gente tem comunicado para Deus como resposta ao amor dele por nós, tudo que eu tenho falado para ele, tudo que eu tenho feito por ele, eu estou comunicando, Pai, eu te amo, e eu sei que o Senhor vai suprir, o Senhor vai nos surpreender. E a minha oração é para que você e a sua casa viva essa realidade de uma mulher, de um homem que entende o seu chamado, que ama as coisas de Deus, que não faz por peso nem por condenação, mas faz por amor. Olha, queridos, domingo, eu vou encerrar, não tem como colocar essa música aí não, né? Tem como botar? É uma música no som mesmo, para a gente poder encerrar. É uma canção da Tamires Garcia. Amor, aquela canção lá, amor, deixa eu colocar aqui. Eu estava domingo em casa e eu... Bota aqui Tamires Garcia. Tá aqui, Tamires Garcia. Aqui vai sair a música. Eu só vou encontrar aqui a música. É uma canção que eu estava ouvindo, mais do que tudo. Domingo eu entrei assim num momento de muito choro da minha vida. E eu quero encerrar falando sobre a experiência que eu tive domingo. Eu passei a semana toda falando assim, amor, eu não vou fazer nada esse mês na igreja. Eu vou chamar a equipe de liderança, meu pastor da Cicha, meus líderes. Eu não vou fazer nada na igreja esse mês, porque eu vou me dedicar à ótica. Eu preciso me dedicar à ótica porque todo mundo está correndo atrás, estão comprando seus carros, suas casas, está todo mundo vivendo. E a gente está aqui, amor, servindo o reino de Deus, mas a nossa vida financeira é como se fosse parada. Todo mundo está trabalhando. E a igreja não pode nos sustentar ainda. E um dia vai poder. E quando ela puder e eu estiver arrumada, chique, você não venha dizer que eu estou pegando dinheiro da igreja. Porque eu sei o preço que eu estou pagando para estar aqui esses anos todos. Amém, gente? E aí eu falei assim, várias vezes, gente, eu falei a semana passada. Esse mês, porque eu fiz uma compra boa, né? E vou começar a trabalhar o Instagram essa semana, agora de junho. Comprei uns produtos novos, fui hoje pegar material. Todos os meus jogos agora vão vir com a marca da ótica e tal. Estou empolgada com o comércio, estou feliz, estou estudando. E estou vivendo um momento que vocês estão entendendo? Parei um tempo para que ele pudesse avançar, mas hoje ele me dá todo o suporte. Gente, aplauda Jesus pela vida dele, aplauda, aplauda, aplauda. Ele me ajuda, ele deixa... Meu filho, vá para o centro. Ele sabe que eu amo ir para o centro, para as distribuidoras, para os laboratórios. Aí ele passa o dia com os meninos, faz o almoço, e eu estou lá. E está sendo tão massa esse momento da gente, mas a gente não está deixando aqui... Vocês estão achando que a gente está deixando aqui sem estar sendo administrado, está sendo cuidado? A gente está conseguindo, né, Chico? É difícil, mas a gente está conseguindo. E aí eu estava em casa domingo e eu queria colocar essa canção que vocês pudessem ouvir para a gente encerrar e a gente orar. Eu posso encerrar assim, amor? E eu falei para Deus assim, Deus, eu amo a tua obra, Pai. Eu amo, Jesus, eu sei que o Senhor pode dar uma guinada na nossa vida e abrir uma porta e as cartas de crédito, João. Eu oro tanto pelo João, para Deus usar ele para conseguir essas cartas de crédito logo. Ser contemplado e a gente deixar a nossa igreja linda, uma igreja de criança, e o ministério de mulheres, e pá. Eu não penso em nada para mim, eu penso tudo lá, na igreja, aqui. Ó Jesus. E aí, eu falei para Deus assim, mas Deus, deixa eu me dedicar um pouco à ótica, Pai. A gente tem... Segura só um pouquinho. A gente tem, Jesus, um terreno, Deus. Nós estamos pagando um terreno num condomínio lindo, Deus. Eu fico, gente, sonhando com a minha casa. Eu fico sonhando com os móveis que eu vou ter. Eu fico sonhando com a minha cama, aquelas coxas bem bonitas, grossas, assim. Eu fico sonhando com coisa boa. Não é errado eu sonhar com coisa boa. A vida toda eu cresci numa religiosidade. O irmão Luiz Carlos conhece minha mãe há muito tempo. E os meus pais, eles são assembleianos. Não são mais, mas não era nem culpa dos bichinhos. Então, era uma mentalidade que crente tinha que sofrer. Uma mentalidade que crente tinha que viver, não era para comer o melhor dessa terra, era o pior dessa terra.
Então vim lá do Maracanaú, uma igreja Assembleia de Deus, o pessoal tudo religioso. Então eu cresci muito com essa coisa, nunca nos faltou nada, mas era aquela lembrança, Brena, de sofrimento, de que como a gente era crente, a gente tinha que sofrer. Como a gente era crente, a gente tinha que... eu não merecia ter uma roupa melhor. Eu não mereço ter uma casa chique, porque o rico, ai do rico entrar no reino dos céus, está entendendo? Essa cultura que vem... Gente, eu nasci dentro da igreja, gente. E aí, para finalizar, eu acordei domingo e fui fazer meu devocional. Botei um louvor, nem olhei o WhatsApp, nada, botei um louvor e fiquei deitada aqui, como eu sempre faço quando eu acordo de manhã, e fico ali orando, penso, converso com Deus uns 30 minutos, 20 minutos. E aí, gente, eu ouvi, gente. Eu estava ouvindo essa canção, botei bem baixinho. Do começo. Essa música é muito linda. Aumenta só um pouquinho. E eu estava ouvindo essa música repetidas vezes. E aí eu comecei a chorar, Francila, um choro assim, porque eu ouvi aqui, Milena, Deus falar para mim assim, ó. Foi tão forte domingo agora. Eu não quero que você diga mais que você vai se dedicar só à ótica. Não fale mais isso. E não fale mais isso, porque eu preciso de você no meu... Eu preciso de você no meu reino. E aí eu digo, pai, meu sonho agora, né? Eu digo, mas Deus, conversando com Deus, a música tocando, eu digo, Deus, as chuvas acabaram, é a hora perfeita para fazer o alicerce. E a ótica, Deus, um rendimento é muito bom, pai. Um bom professor que Deus nos deu aí, o Jonathan, né? E Deus, o rendimento é muito bom, o lucro é ótimo. Eu vou comprar várias armações, se eu vender 5 óculos bons, com boas lentes no mês, Deus, é um faturamento que dá para eu botar todo lá. E eu disse, meu filho, eu falei para ele assim, semana passada, amor, descansa, viu? Cuide da igreja que eu vou fazer o alicerce da nossa casa com a ótica. E ele, amém, amor. Nós já estávamos empolgados. A gente conversou, fizemos uma planilha, Jonatas, com todos os cursos. Fizemos todo um auê nós dois lá. E esse mês, olha, Oswaldo cuida dos casais, Daci cuida do wake. Porque, gente, o pessoal do louvor, só me bote só mais um domingo, porque eu vou me dedicar à ótica. Estava tudo planejado. Quando é domingo. Domingo foi que dia? Dia 2, foi? Pronto, mas estava começando. Dia 1, ele não falou nada comigo, que eu também não estava orando. Eu estava comendo, estava resolvendo umas coisas no sábado. Quando foi no domingo, eu resolvi. Pai, o mês está começando, Deus, e eu... Parece que o Senhor abre as portas da ótica. Aí Deus disse, eu não quero que você fale mais isso. Você sem fazer nada, quantas vezes faltou algo para você? E viver do ministério, viver para o ministério é precisar, você precisa entender e confiar no Senhor. É se lançar no Senhor. Você vê as pessoas correndo, isso aqui, gente, não é inveja que a gente tem. Compra carro, compra casa, viaja, e a gente está aqui pelejando para construir uma igreja. Falo, Deus, o que é, Pai? Todo mundo, a gente se alegra quando vê alguém comprar uma casa, um carro, a gente fica feliz. Mas a gente olha para nós, a gente já tem mais de 40, amor, e a gente? Eu digo, será que eu não tenho direito? Eu falei para Deus, né? Aí Deus disse para mim isso, gente. Ele disse, descanse. Descanse, Raquel. Bota no começo. Você sabe o que é passar escassez, mas eu nunca deixei faltar comida para ti. Você sabe o que é sair de um ministério com uma mão na frente e outra atrás e não ter onde morar. E não ter como pagar um aluguel. E eu te deixei na rua? Você sabe o que é entrar na tua casa e cortar a luz? Mas ó, quantas vezes você ficou sem energia? Ficava 2, 3 horas, o Senhor abençoava, ele ia lá e pagava. Você já foi acusada de dividir igreja? Você já foi... Quantas vezes eu te deixei? Ele falou, eu vou te abençoar na ótica, eu já te disse. Mas o teu principal ministério é se dedicar a mim. Gente, eu queria que eu botasse do começo essa música. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Você que ama Jesus. Pode botar mais alto. Queria que você ouvisse essa canção. Meu coração suspira. Sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção.
coração suspira. meu coração suspira. O serviço para Ele tem que ser algo que te traz alegria. Preciso de Ti. Nós precisamos dEle. Mas Ele conta com a gente para que o reino dEle possa ser expandido na Mais terra. do que tudo, eu preciso, Senhor. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Mais do que tudo. Não é mais uma canção. Não é mais uma canção. Não é pra impressionar a multidão. Meu coração. Fala com o Senhor aí. suspira. Tudo que você ouviu sobre o serviço, sobre o ministério. Não é Nós precisamos dele para exercer o melhor para o reino dele. impressionar a multidão. Oh, Jesus, eis-nos aqui, Pai. Coração suspira Oh. e sabes que é real. Precisamos quando eu de Ti. digo, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Sem Ti. Ele, mulher, você não vai conseguir ser uma boa esposa, uma ministra, uma líder. Nós precisamos dele. Preciso de Ti. Ele tem tudo para nos dar. Preciso de Ti. Preciso de Ti, Jesus. Oh, Deus. Escute. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquete, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra. Ali vi tantos caídos, chamei escassez pelo nome. Sei o que é estar abastado também. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de Ti. E Deus falou para mim assim: quantas vezes eu te deixei só? Na doença, na falta de dinheiro. O que nós mulheres precisamos é de amor por Jesus. Eu quero que você fique de pé, as mulheres, os homens que estão aqui. Nós precisamos dele. Ele disse: Raquel, sem você divulgar, eu não trouxe os clientes. Pois você vai se dedicar a mim. Você vai me buscar. O Senhor quer que a gente esteja com Ele, caminhando com Ele. Oh, Jesus, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar amor pela obra dEle, Ele vai nos dar paixão pelas coisas, os negócios dEle, as coisas do reino dEle. Ele vai nos levantar como mulheres fortes, como mães, futuras mamães que estão aqui, esposas. Oh, Jesus, Pai, eu oro nessa noite, Pai, por cada mulher, Pai, que está aqui. Eu sei que cada pastora que foi levantada aqui, cada líder, cada mulher, Pai, é uma auxiliadora. E nós queremos a Tua presença, Pai, porque sem ela nós não vamos conseguir. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer tantas coisas, Deus. Mas sem Ti nós não podemos fazer nada, se não for o Senhor, Pai. O Senhor pode trazer tantos clientes para mim, para a Brena, para tantas mulheres que tem aqui de negócios, Pai. Tantas pessoas, Pai, abençoar tanto financeiramente. A Débora, a Solange, a Vivi, todas nós que estamos aqui. Mas se nós não entendermos que prioridade é o Senhor, que o Senhor vai acrescentar tudo na nossa vida, Deus. Que nós temos que arder de paixão por Ti, pelos perdidos. Cooperar com o Teu reino para que o Teu reino avance, Pai. Tudo vai acontecer no tempo certo, Senhor. E nessa noite, Pai, eu entrego essa aula, esse testemunho, essa ministração, Pai, que tem edificado cada mulher que está aqui, Deus.
E que nós possamos sair daqui, Pai, com a nossa visão clara do nosso papel, Jesus querido. Como mulheres, como ministras, como profetas do Senhor. Como mulheres, Pai, que trabalham, Jesus, que correm. Queremos, Jesus querido, continuar, Jesus querido, te amando, Pai, não te colocando em segundo plano, porque nós entendemos que quanto mais nós estivermos perto de Ti, mais o Senhor vai nos capacitar. E nós seremos mais e mais mulheres unidas, fortes, Pai, que ajudam uma a outra, Deus. Que coisa linda quando eu vejo a Francilema, Pai, cuidar da Cris, cuidar da pastora Leda. Que coisa gloriosa, Jesus. Só precisa estar muito cheio de Ti para fazer isso. Só precisa estar muito cheio de Ti para exalar misericórdia e amor. Eu declaro, Pai, mulheres cheias de misericórdia, cheias de amor. Por Ti, pelas vidas, Pai. Quantas mulheres já foram tocadas pelo Seu abraço, por uma carona, Fran. A gente acha que está fazendo tão pouco, mas não é. Uma preocupação do que alguém vai comer. Uma cesta básica, Leda, uma aula na salinha, um louvor que a gente toque, um queijo, Débora, que você leva, um abraço, Luciana. Tudo isso é importante. O Senhor quer nos usar mais e mais como ministras da palavra dEle. Mulheres cheias de Deus, que amam o serviço e que entendem quem são no Senhor. Em nome de Jesus. Eita, mano. É forte, hein? Essa é formação ministerial. Amém? Uma vez eu ouvi falar ouvi falar um pastor dizendo que era comida para girafa. Eu não entendi na hora. Mas é um alimento que só quem está entendendo o seu propósito de responsabilidade vai receber. Amém? Eu sei que não é fácil, plena sexta-feira, a gente chegar aqui e deixar-se ministrado pelo Senhor. E essa palavra que a Raquel trouxe, uma palavra de uma mãe, de uma esposa, de uma pastora. Amém? Tudo que a Raquel falou aqui, vocês já sabem, é o que nós temos vivido. Não tem sido fácil a nossa caminhada. Mas eu queria apontar algumas coisas aqui, antes da gente encerrar. É que nós acreditamos no papel da mulher. Aqui nessa igreja, no Ministério Despertar. Acreditamos que o papel da mulher, funcional, ativo, é de extrema importância. É por isso que quando a gente levanta líderes, casais, quando levantamos pessoas para liderar, a gente sempre procura, nem sempre é o caso, mas nós sempre procuramos que os dois estejam juntos. Se não acontecer, não tem problema. Mas a gente sempre procura, obviamente a gente ora ao Senhor, pede direcionamento. Mas é algo que nós entendemos que não dá. Às vezes, se os dois estão dentro da igreja, é importante que os dois estejam juntos no serviço. Amém, irmãos? Outra coisa, quando a gente fala de a mulher auxiliadora, dá a impressão que é algo de baixo perfil. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui quando se trata de auxiliar. Quando se trata de auxiliar, queridos, não estou falando de alguém que é inferior. É muito pelo contrário. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que nos auxiliam aqui, hoje na igreja. E são pessoas que são mais capacitadas do que nós, no que elas fazem. Então, quando nós falamos de auxiliar, a mulher auxiliadora na família, nos filhos, no ministério, é porque Deus deu coisas à mulher que o homem não tem. Amém? Que nós homens não temos. E assim, quando Deus levanta um líder de um grupo, de um GC, seja lá o que for dentro de uma igreja, nós nunca vamos poder andar só. Deus vai levantar auxiliares. E os auxiliares têm a capacidade que o líder não tem. Amém? Vamos avançando mais uma coisinha aqui. Eu me lembrei de uma coisa. No tabernáculo, quando foi a ordem feita da bacia de bronze, né? Que funcionava como o homem iria se olhar naquela bacia de bronze.
esse bronze, tudo era feito pelas mulheres. E há um mistério naquela bacia de bronze, porque quando o homem chegava e se olhava e lavava suas mãos depois do sacrifício, ele conseguia levemente enxergar a sua imagem. E ele só conseguia enxergar a sua imagem por conta daquele material, que tinha feito produzido por quem? Pelas mulheres. Então, um homem que entende o seu caminhar no ministério, ele só vai refletir a imagem de Deus, obviamente, se ele é casado, se ele andar lado a lado com a sua esposa. Amém? E eu queria pedir perdão a vocês, gente, pelo café. Eu me esqueci, quando a Raquel me falou no caminho, por isso que é bom as mulheres no ministério, né? A gente passa o dia longe um do outro hoje. Ela disse, ei, amor, e o café deu certo? Aí eu, oh, glória, fiquei calado. Eu disse para ele, amor, tu não tem uma equipe do Zoe para te ajudar. Eu estava com a mãe, ele disse, amor, eu esqueci. Aí eu queria que a gente organizasse aqui uma equipe. Eu organizo com a menina, amor. Eu já vim falando sobre isso com ele, para a gente poder organizar para o próximo a gente fazer um café bem chique. Pode ser? Pois ela se adiantou. Eu ia falar com vocês aqui. Na próxima aula presencial, a gente vai organizar melhor. Tá bom? Então me perdoe. Eu disse, meu Deus, 8 horas, chegar na igreja, plena sexta-feira, sem café. Aí o Dácio chegou aqui, ei, macho, nem nada para comer aqui não. Disse, ô Dácio, me perdoe, cara, eu esqueci do café. Mas aí a Raquel que vai nos dar esse suporte para a próxima aula, a gente ter esse cafezinho bem legal, para a gente estar mais disposto na aula, tá bom? O que mais? Para finalizar, na semana eu vou estar falando, no máximo segunda-feira, nas próximas datas da nossa aula presencial e da nossa aula remota, tá certo? Vamos ver aí, tem um calendário aqui, agora em junho, né? Junho e julho, tem algumas atividades da igreja, e como falei para vocês, vamos tentar encaixar para não ficar sobrecarregado, tá certo? Então, fiquem atentos, e, acho que eu falei tudo, né, que eu anotei aqui. E a cultura das vestes. Então, é uma coisa que eu acho que eu só não acertei hoje no tênis, não foi? A casa vai puxar minha orelha, tá vendo? Mas a Raquel tocou no assunto, eu tinha até falado para ela, de que a gente precisa implantar essa cultura, cada vez mais. E a gente fica observando, né? A Raquel falou da diferença dos cultos. Você já reparou que o culto da ceia a gente se arruma mais? E eu nunca entendi por quê. Não, o culto de ceia tem que ir bem arrumado. E os outros? É o mesmo Deus que está no dia da ceia, está nos outros cultos. Não é verdade, irmãos? Mas é uma tradição que não sei de onde foi que saiu. O culto da ceia eu tenho que ir top dos top. Mas é uma cultura que nós precisamos implantar. E não somente dentro da igreja. Eu digo que nesse dia que eu me encontrei com aquele pastor no banco, daquele dia eu disse, nunca mais eu faço isso. Nem que eu vá lá na esquina, eu troco a roupa que eu tiver e eu vou dar um jeito. Uma vez eu fui na Polícia Federal, bem no começo, para eu poder ficar aqui mais tempo no Brasil. E eu fui desse jeito aí, lá em São Paulo, aquele calor, eu não aguentava, irmão, me acostumando ao clima. Aí eu fui do mesmo jeito, chinela, um short, e aí eu entrei lá, a mulher olhou nem para a minha cara. Não dá certo não sei o que, eu saí de lá angustiado. E agora, como que eu vou fazer para ficar mais tempo? Aí o Kaique me chamou, olhou para mim e disse, veste a melhor roupa que tu tiver, passa todo o perfume que tu tiver, toma um banho de novo e vá, e volte lá. E assim eu fiz. Era até a roupa do casamento, né, do civil. E aí eu fui, vesti essa roupa, cheguei lá, gente, me trataram tão bem. Eu parecia que era uma pessoa assim, vindo da Europa. E só olha a diferença que isso faz. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor, agradecer por esse tempo. E prepare seu coração, que vem muita coisa boa que vai ser ministrada no nosso coração. Eu falei para vocês que esse nível 3, formação ministerial, tem um outro perfil. São experiências compartilhadas, mas ao mesmo tempo é uma formação que nos preparando para o ministério. Muitos de vocês já estavam exercendo, mas aqui nós vamos receber ferramentas
que você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar na Globo, você só vai encontrar aqui, na vida, na comunhão entre os irmãos. Pai, obrigado por esse tempo. Quero te louvar pela vida de cada irmão que está aqui, pelas irmãs que estão aqui. Obrigado pela Raquel, que ela conseguiu, Senhor, hoje aqui derramar o seu coração, ministrar as nossas vidas. Sabemos, Pai, que essa aula vai abençoar muitas pessoas, vai trazer alinhamento no nosso coração, vai trazer um despertar, Senhor, no nosso coração, em muitas áreas das nossas vidas. E nós oramos, Pai, para que nesse tempo nós possamos ruminar tudo aquilo que nós ouvimos, possamos influenciar outras pessoas e possamos realmente, Senhor, exercer o chamado, cuidando da noiva. Pai, estamos aqui diante de pessoas, Pai, que estamos aqui já, Senhor, liderando, pastoreando, servindo a casa. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, com novos convertidos, nós não estamos aqui com pessoas que estão iniciando a fé, estamos aqui hoje com homens e mulheres de Deus, que já estão, Senhor, numa posição de liderança, de pastoreio, ajudando, Senhor, a outros a caminhar. Portanto, Pai, nós precisamos a cada vez mais ser como espelho, Senhor, para essas vidas, sermos referência para essas pessoas, para que assim nós possamos, Senhor, te apresentar uma noiva adornada, arrumada, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Leva cada um em paz para suas casas, em nome de Jesus, na bênção do Senhor. Amém e amém, e glória a Deus. Gente, vamos bater só uma foto.